E agora a gente vai falar um pouco sobre campanha, planejamento, pré-campanha, um pouquinho, né? Tá bonito. Bom, para quem não me conhece, quem não me conhece aqui, né? Eu sou jornalista com formação em comunicação política, sou chefe de gabinete, sou pós-graduada em comunicação institucional e, na verdade, fiz ciências políticas e estou tentando, querido doutor Rafael, uma especialização em direito eleitoral para poder estar sempre atualizada, porque a gente, eu não sei se vocês sabem, mas o meu chefe, deputado Auro Ribeiro, ele tem um cargo que ele me colocou. Alguém sabe qual é o cargo? Aqui no partido e para ele, para o mandato, sabe não? Ele me chama de SPV. Sabe o que é isso? Serviço de Proteção ao Voto, porque eu sou a chata que fica no pé de vocês e no pé dele, dizendo isso pode, isso não pode, né? Isso, tira esse post, apague isso aí. Eu sou a chata. É que fala não. Mas o que a gente tem a preocupação, na verdade, é que todos cheguem aos seus objetivos com o maior número de informação. A gente também não sabe tudo, a gente está sempre se especializando, está sempre procurando, buscando alguma formação para dividir isso com vocês. E por isso, né, nós estamos aqui hoje, mas nós temos algumas peculiaridades nessa academia. Não é um grupo de pré-candidatos, né? Nós temos várias pessoas aqui com vários interesses. Nós temos os que querem ser candidato pelo partido, os que querem trabalhar na campanha de algum político do partido, os que querem contribuir da melhor forma de acordo com a decisão do partido e os que não têm interesse em participar das eleições, mas são gestores públicos, né? Então, antes de falar sobre campanha, eu queria falar um pouco sobre cidadania. O que é cidadania? Cidadania é ter direitos, ser votado, liberdade de expressão, né? Nós temos direitos, mas nós também temos deveres. Votar, respeitar as leis, pagar os impostos, não é isso? E participar ativamente. Só como candidato? Não. Nós podemos ser cidadãos fiscalizando, cobrando, reclamando. E é por isso que a gente está aqui. Porque quaisquer que sejam os nossos interesses, né, a gente tem que exercer cidadania. O partido é para isso. É um exercício de cidadania. O Solidariedade não quer estar presente só em eleição. Ele quer ter uma formação e ter um grupo, ter uma equipe preparada para exercer principalmente a cidadania. Seja onde vocês escolherem estar. Como gestores, como militantes, porque também isso é importante. Todo mundo tem seu papel. Como pré-candidatos, concordam? Sim. E existem alguns tipos de cidadania. Eu peguei isso aqui de um sociólogo britânico, T.H. Marshall. Ele divide assim: cidadania civil são os direitos individuais, de liberdade, né? É o de ir e vir, de falar o que pensa. Cidadania social, os direitos relacionados ao bem-estar econômico coletivo. E a cidadania política, que é o direito de participação no poder político, seja como candidato, seja como cidadão cobrando do poder público os seus direitos. A cidadania no Brasil tem sido construída desde a época da colônia, mas a gente pode colocar que o marco principal foi na Constituição de 88, né? Que é a Constituição Cidadã. Nós evoluímos muito nessa questão da cidadania. Então, eu digo o seguinte, que cidadania é um processo contínuo de luta e conquista. Concordam? Luta e conquista. Se você é um gestor público, você luta para que aquele orçamento daquela secretaria chegue às pessoas. E a conquista é quando você entende que aquela política pública foi cumprida. Não é isso? Bem, vocês acham que para ter políticas públicas eficientes, a gente também precisa ter políticos eficientes? Com certeza. Eu acho que isso é a principal responsabilidade dos partidos políticos. É fazer com que cheguem
nos diversos locais da política, políticos eficientes que se preocupem em exercer bem o seu papel e executarem boas políticas públicas. A gente teve até algumas aulas sobre isso, né, no online e tal, falando sobre orçamento, sobre ética, sobre uma série de coisas. E o que seria isso, né? Ver se poderia resumir. É a necessidade da população e a capacidade do Estado em respondê-los. Se você tem um bom candidato, se você é um bom gestor público, você conhece, reconhece as necessidades da população e pode atuar através do Estado, atender, seja como prefeito, vereador, deputado, administrador, secretário, vice-prefeito, né, vice? Não é isso? Então, quando a gente pensar qual é o meu papel no partido, eu posso exercer qualquer lado, tá no lado do balcão, seja candidato ou como cidadão. Mas o que a gente quer aqui é reconhecer as necessidades da população e entregar para elas o melhor da política pública, não é isso? Então, o que é campanha eleitoral? Por que a gente vai entrar nesse tema? Porque, de certa forma, todos nós, como cidadãos, participamos. Cidadãos que se interessam por alguma dessas vertentes, seja até para cobrar, a gente acaba participando de uma campanha eleitoral, de uma pré-campanha eleitoral. Né? Porque é o período estabelecido pela lei que as pessoas podem começar a se tornar conhecidas, ou você começar a conhecer aquele candidato, aquele pré-candidato, para tomar uma decisão lá na frente. Não é isso? Então, campanha eleitoral. E a legislação eleitoral, o doutor Rafael falou aqui para vocês, ela vem também, é importante, porque ela é concebida para poder equilibrar o pleito. Senão todo rico seria... Só seriam eleitos ricos. Ou os blogueiros, os famosos. Então, o que a legislação eleitoral, tudo aquilo que ele falou que pode, que não pode, o princípio dela é equilibrar o pleito. Não só para o candidato ou pré-candidato, que ele tenha as mesmas condições de chegar igual a todos os outros, como também para os cidadãos, para que eles entendam, eles saibam escolher. Não, estão todos aqui, ó. Agora, qual é aquele que eu vou me identificar, qual é aquele que eu vou trabalhar para, que eu vou fazer campanha, ou que eu vou votar, né? Então, a justiça eleitoral é para ambos os lados. A gente vê muito do lado do candidato, claro, ele é o penalizado, ou o pré-candidato. Mas a justiça eleitoral também é para que o cidadão, a cidadã, conheça os candidatos, não é isso? Porque senão, se a gente deixar o poder econômico, ou o poder político, ou o uso da máquina, vai haver o quê? Um desequilíbrio até para as pessoas escolherem. Se vocês não concordarem, é só levantar a mão. Se tiverem alguma dúvida, é só levantar a mão. Então, o que a gente precisa saber? Né? O que o eleitor pensa, o que nós pensamos como cidadãos, o que ele quer e como é que ele me enxerga, mesmo que seja como gestor. Não é isso? Mesmo que seja exercendo como secretário, ou secretária, ou administrador, ou diretor, ou superintendente, o que ele quer? O que o cidadão quer? E por que a gente está aqui e a gente fala tanto em pré-campanha que nós devemos nos preparar com antecedência? É para termos a oportunidade e darmos a oportunidade de nos tornarmos conhecidos. Não é isso? Tornarmos o conhecido o trabalho daquele que a gente vai apoiar, por exemplo. Então, por isso que a gente precisa. E aí a gente tem para o próximo pleito, aí, ó, são só 14 meses, 61 semanas, 428 dias. Rápido, né, gente? Voa, né? Voa. Serginho, voa. Nós que de alguma forma estamos envolvidos com a participação política, né, não é só como candidato e tal, mas todos que estão envolvidos na política, até mesmo como cidadão, sabemos que esse tempo voa. E o
que é pré-campanha que a gente está lendo? Por que é período de pré-campanha? Por que a gente tem que aproveitar esse período? E o doutor Rafael falou muito nisso, né? O que pode, não pode. Porque é justamente o período que a gente precisa, o quê? É a construção da imagem da narrativa. Não é na eleição que a gente faz isso. A eleição são só 45 dias. O que a pré-campanha estabelece na lei, que foi colocada a pré-campanha, e tem seus prós e os contras. E eu digo que o pró é isso aqui, ó. Você pode construir a sua imagem narrativa, fortalecimento de alianças e apoio, identificação de desafios e oportunidades, pesquisa e planejamento estratégico, captação de recursos, pode ser feito na pré-campanha, a partir de 15 de maio, que é a famosa vaquinha virtual, organização da equipe, mas ela também tem seus contras, né? Que a gente também já está debaixo da EDS e da lei da pré-campanha, né? Então, por isso que a gente colocou essa palestra do Dr. Rafael, essa aula, por quê? Porque todos nós acabamos, mesmo em situações de não pré-candidato, acabamos ultrapassando a lei, às vezes, sem saber que a gente já está em período de pré-campanha. Ele falou até o exemplo da distribuição de cesta básica, né? E aí a gente tem um caso concreto, que é um vice-prefeito exercendo o papel de vice-prefeito. Isso é comum demais. Ele foi na Secretaria de Assistência Social na hora que estava distribuindo a cesta básica. E aí ele deixou de ser vice-prefeito porque foi eleito deputado estadual. E ele perdeu o mandato por conta daquela distribuição de cesta. Porque a Justiça Eleitoral entendeu que ele estava ali se beneficiando daquele momento. E aí me pergunto, vice-prefeito tem que distribuir cesta básica? Não. Quem distribui é a Secretaria de Assistência Social. E aí quando o prefeito fala assim, mas eu vi fulano, eu falei, mas você não é todo mundo. Aqui é só um resuminho do que vocês já até tiveram aqui, essa aula enorme com ele, né? Então, e o que a gente pode e não pode fazer nessa época? Tanto o pré-candidato como nós, gestores, tá? Não pode. O que a gente pode? Preparar os canais, fazer um pente fino em seus posts, realizar reuniões de prestação de contas. Alguém falou aí sobre a questão de inauguração, que ser prestação de contas é uma prestação de contas. Preparar seu acervo, e a gente vai falar sobre isso. Organizar a equipe. O que não pode, vocês já viram do Dr. Rafael, fiz um resumo, mas é isso, pedir votos, usar logo, identidade, vocês já viram, algumas fizeram pergunta. Estou afinado com o Dr. Rafael, ó, que pretende utilizar durante a campanha, distribuir ou oferecer brindes de qualquer benefício ao eleitor, né? Aí, eu lembro que no ano eleitoral, alguém falou assim, é dia das mães, eu posso oferecer uma rosa na minha comunidade? Pode, assim, rosa, né? Uma rosa não é... Pra mãe nem pode. Não, pode até oferecer ali uma rosa, né? Alguém vai comprar. Mas eu posso oferecer uma caixa de bombom para todo mundo, uma cesta básica, não sei o quê, porque é dia das mães. Não, não pode, é benefício, né? Ah, eu posso fazer uma festa na minha igreja, como pastor, fazer um bolo e chamar o candidato na época da eleição? Não, não pode. Teve um prefeito que foi candidato a deputado estadual, ganhou, perdeu o mandato, porque na época da eleição o pastor de boa-fé ofereceu uma festa na igreja e ele foi uma distribuição de um bolo. Por isso que a gente é tão rígido aqui com os pré-candidatos e os candidatos. A gente não quer que ninguém perca. Pode falar, Sérgio. Você fala de pode pedir os seus postos, né? Isso. Mas sobrou uma dúvida assim, boa aqui. Minhas postagens lá atrás, quando eu deixei, eu não tirei não. Pode deixar isso lá atrás? Pode. Isso aqui, pente fino, foi boa pergunta, Sérgio. É o seguinte, você não precisa pagar o que você já teve de candidatura lá atrás, não. Você pode continuar. Se você é um cantor famoso, se você foi candidato, se você é um professor, não precisa pagar nada. O que a gente fala de pente fino? Vou te falar. Por exemplo, você se converteu
e pretende ser, é um exemplo raso, mas só para vocês entenderem, assim, só para ver se a gente consegue melhorar isso. Você se converteu e você pretende ser candidato, o candidato da sua igreja. Na rede social lá atrás, você não era convertido e estava lá na cervejinha, no pagode, aí depois não dá. Né? Aí você deve, então, pente fino é isso aqui, né? Você é um candidato, que a gente vai falar sobre candidato de causas, defensor da causa animal. Aí lá atrás nas suas redes, há um tempo atrás, antes de você decidir se sair pré-candidato, né? Porque você às vezes decide depois, ou o partido te convida, você nem pensava em ser, mas você lá é uma pessoa defensor dos animais. Aí tá lá você na mesa da família comendo aquela leitoa e a leitoa inteirinha assada ali, ó, com a maçã na boca. Vai ser ruim, né? Então, assim, para os defensores dos animais isso é ruim, não é? Então, quando a gente fala em fazer pente fino, é isso. Realizar reuniões e prestação de contas. Mas eu nem sou candidato. Mas se você está envolvido na campanha de alguém ou na pré-campanha de alguém, você pode reunir os seus amigos e prestar contas sobre o trabalho do seu pré-candidato. Ah, eu moro em Rio Bonito e sou amigo do peixe. Estou achando que o peixe pode ser um pré-candidato. Ah, eu vou reunir minha família, vou falar o que o peixe já fez como prefeito, o que ele pode fazer como deputado estadual, federal, né? Então é isso. E como cidadão a gente pode fazer isso. Até aqui tudo bem? Aproveita que o doutor Rafael está aqui do lado, se tiver alguma dúvida. Tem muito a ver com o que ele falou, né? E ele usou uma frase que eu uso sempre, por todos os candidatos aqui, pré-candidatos. Quando ele falou, não é Eliane, não é não. Na dúvida, não faça. Isso eu faço com meu chefe, deputado federal de Ribeiro. Aí ele fala, posso fazer isso? Mas isso vai fazer você ganhar a eleição? Não, então não faça. Né? Graças a Deus ele não tem uma multa. Nem eleitoral, nem não eleitoral. Então, qual é o propósito de termos uma legislação de pré-campanha? É começar a fazer com que as pessoas me conheçam como pré-candidato, ou conheçam o meu pré-candidato. E aí, importante, quem não é pré-candidato, mas quem é gestor público, ou quem está na máquina pública, também entender que a pré-campanha afeta ele. Tanto na área eleitoral, na área da legislação eleitoral, quanto na campanha, não é isso? Teve um caso que a gente viu ontem, né? Um vereador fazendo propaganda de uma política pública. E até citei uma vereadora nossa aqui, que está aqui, a Suzinha, né? Que ela soube aproveitar uma política pública, mas de uma forma dentro da legislação eleitoral. Tanto que ela é vereadora, eleita, também isso ajudou muito. E aí, ele fez um vídeo, passou para cá e tal. E aí eu falei, não, esse vídeo não pode. Aí ele falou, mas por que não pode? Não, fulano, eu vi isso na prefeitura. Eu falei assim, porque a prefeitura é o executivo. Ele pode se apropriar de política pública. Você é vereador, você não pode. Você pode até exaltar a política pública. Você pode elogiar a política pública. Você pode tirar foto com a política, mas você não pode ser apropriado da política pública. Porque aí vai cair no que o doutor Rafael falou, que é abuso do poder. Abuso da máquina. Então, a gente tem que tomar cuidado isso como gestor e como candidato também. Então, o vereador pode quase tudo, mas ele não pode se apropriar de uma política pública dizendo que é dele. Né? Ele pode fazer, legislar, né? Fazer com que ele veja a lei, mas ele não pode se apropriar. Agora, ele pode, né, anunciar, exaltar, gostar, criticar, né? Então, o período da pré-campanha, ela serve para isso. Quem sou, onde estou e onde eu quero chegar. Como pré-candidato ou não. E aí vocês tiveram uma aula aqui, eu acho que foi com a Fernanda, sobre arquétipo, né? Então assim, eu sou pré-candidato. A primeira coisa que eu tenho que falar, quem sou?
né? Quem eu sou. E deixa eu te falar, o eleitor não se deixa enganar, tá? Então, assim, a gente tem o arquétipo. O que é o arquétipo? Está no imaginário. O arquétipo de campanhas eleitorais, é uma estratégia poderosa para a gente construir o quê? Uma narrativa convincente. Conectar-se emocionalmente com o eleitor. Diferenciar por que eu e não a Lilian. Porque eu sou uma representante da causa animal e o Rafael não é. Por que eu tenho que defender os funcionários públicos e não é o Rafael? Por que me diferencia dele? O arquétipo vai fazer isso. Ao invés de apenas listar propostas, o uso do arquétipo permite que o candidato, o partido, evoque emoções e valores universais que ressoam profundamente com o inconsciente coletivo do eleitorado. Agora, lembrando que isso aqui se faz com uma análise, tá? Ah, eu quero ser rebelde, mas eu não tenho, eu sou lá toda certinha, minha roupa não é de rebelde, meus gestos não são de rebelde. O arquétipo, só para deixar claro, que eu vi até umas dúvidas com relação à aula da Fernanda, eu acho que ela deve ter tirado essa dúvida muito bem, mas só reforçando, não é a gente que escolhe o arquétipo, tá? Ah, eu quero ser uma heroína, mas a minha vida sempre foi em escola particular, meu pai pagava tudo, me dava... E eu fiz concurso para Petrobras, e estou muito bem na vida. Assim, e eu quero ser a trajetória da heroína. Então, assim, não é a gente que escolhe o arquétipo. O arquétipo você faz uma análise do que onde você se encaixa. Ah, eu sou uma pessoa que tem conhecimentos técnicos de alguma área, eu posso ser uma sábia naquela área, né? Eu posso ser uma pessoa comum, ou seja, eu sou do povo, vivo no meio do povo, me identifico com as pessoas mais simples, tenho uma vida vindo de baixo então, assim, é uma ferramenta poderosa, mas não é para a gente escolher. Eu quero, vamos rodar ali. Ah, eu sou uma pessoa compreensiva, então você sabe, não. Então, assim, quando vocês forem pensar em pré-campanha, pensem nisso. Onde é que vocês se encaixam? Mas pensem como uma análise fria, né? Não é o que eu gostaria de ser. É como as pessoas me enxerguem como eu sou. E arquétipo, vou dar um exemplo do arquétipo, quer ver? E eu não estou fazendo aqui para campanha, até porque não é nosso papel. Solidariedade é um partido que não tem posicionamento ainda sobre o governador. Então, assim, por exemplo, nós vamos falar da campanha de prefeito. Passou. Quando a gente vê que tem candidatos a prefeito do Rio, a gente imagina o quê? Um carioca. Não é? A gente pode dizer que o Eduardo tem o arquétipo da cidade? Tem. Ele se identifica? Sim. Ele está sempre com aquele chapéu, a blusa, tomando a cervejinha dele no meio do samba. E ele samba mesmo, e ele canta mesmo, e ele toca pandeiro mesmo. Ele parece o Zé Carioca. Ele não é? Então o arquétipo também é isso. É saber o local que a gente está. Né? Então a gente... isso é o arquétipo. Você olhar para a pessoa e falar, ela se encaixa nessa cidade, ela se encaixa nesta causa. Tá tudo bem por aí? Deu para entender? Mas sei que vocês tiveram uma aula mais profunda, né? Só para a gente poder encaixar isso numa pré-campanha, tá? Com a Fernanda. E esses são os objetivos do arquétipo, é fazer uma conexão emocional com o eleitor. Olha para o Eduardo e olha para o Eduardo Paes, e novamente falo que eu não estou fazendo propaganda, é um exemplo, como a gente vai ter outros exemplos. E aí imagina ele com aquele chapéu de sambista e um copo de cerveja na mão. Não é isso? Ele dá o quê? Uma conexão emocional e uma memorabilidade. Eu lembro, você falou do Zé Carioca, né? Que também não é nenhuma, né? Não é um exemplo muito bom, porque é o cara do malandro e tal. E o Eduardo Paes sempre se colocou como muito trabalhador, né? Mas... Eu falo a imagem. A imagem. Carioquinha. Isso.
A identificação, as pessoas que são cariocas se identificam com aquele cara, né? E uma simplificação de mensagem. Você olha e fala, é ele. Aquele cara que está sempre com jaleco de médico. Você olha e fala, é o doutor. Por isso que muita gente usa doutor fulano de tal para candidato. Né? Porque as pessoas fazem o quê? Aquela memória e aquela identificação da personagem. Bom, então a gente tem lá, né? Decidimos qual lado que estamos. Somos pré-candidatos, não somos pré-candidatos, somos militantes, né? Vamos começar a nos prepararmos para apoio para algum candidato. Já o pré-candidato já começou a entender onde é que ele está, né? Se para lá ou para cá. Então, onde é que nós queremos chegar? Primeira coisa que a gente tem que desmistificar isso é quando a gente fala em pré-campanha e campanha, todo mundo só lembra de Instagram. Não é isso? Todo mundo lembra. E a gente sempre falou aqui, desde o primeiro ano que a gente dá curso aqui, e que a gente diz o seguinte, nós não fazemos campanha em rede social. Nós utilizamos a rede social para fazer uma pré-campanha e uma campanha. É diferente. Mas tem gente que é eleito só na rede social. Tem as suas exceções. Mas provavelmente não foi aquilo só. Ele construiu aquele arquétipo, né? Do cara do blogueiro. É o blogueiro. Ele tem aquele arquétipo. Prova disso é que nós temos casos de pessoas blogueiras. Se rede social elegesse todo mundo, todo blogueiro seria igual rico, né? Se só dinheiro ganhasse a eleição, só rico ocuparia. Se só rede social ganhasse a eleição, nós teríamos 70 deputados estaduais blogueiros. E não acontece isso, muito ao contrário. A gente tem muitos casos, e nós tivemos isso no partido, uma pessoa que tinha uma rede social enorme e ela perdeu os seguidores quando saiu candidato e não se elegeu. Por quê? Lembra do arquétipo? Que as pessoas não a reconheciam como política. Isso é o principal problema de quem tem uma rede social forte em outro segmento. Se eu sou uma blogueira muito forte em modas, em maquiagem, em dizer como é que deve se vestir, as pessoas vão para a minha página, para o meu Instagram, para verem isso. De uma hora para outra, se eu não preparo as minhas redes, e por isso que a gente está aqui, para mostrar que, através da política, eu também posso fazer outros trabalhos. Se eu não preparo a rede, se eu não uso isso, provavelmente eu não vou obter sucesso quando eu colocar lá meu número para as pessoas votarem. Porque quem vai para a minha página não vai para ver política, vai para ver moda, vai para ver economia, vai para ver pregação. Então a gente precisa preparar as redes, não é isso? E como é que a gente faz isso? Através de um planejamento de ações. É uma coisa que a gente sempre repete aqui também. A gente não entende campanha política vitoriosa e às vezes nem se ganha eleição, mas tem uma campanha vitoriosa, né? Tem várias formas de ganhar. Que não seja com organização e planejamento, como tudo na vida. Tudo na vida é organização e planejamento. A caminhada política não é diferente disso. E para isso, nós temos aqui o período da pré-campanha, que nós podemos considerar hoje, né? Porque a lei não estabelece. A partir de 1º de janeiro é pré-campanha. Não. A lei diz que em períodos não eleitorais, 16 de agosto a 1º de setembro, 1º de outubro, é o período da campanha. O dia da eleição é 2 de outubro. E antes, todo o trabalho é pré-campanha. Cada fase, como funciona, com uma ação específica. Agora é a hora da gente pedir número? Eu quero saber meu número. Não. Agora é a hora de pedir voto? Não é. Por quê? Porque a população não está ligada nisso.
Nós, mesmo não sendo pré-candidatos, estamos ligados de alguma forma ao que está acontecendo no mundo político, né? Tanto que nós estamos aqui numa academia de líderes de um partido político. Mas a população em si não está. E está na hora do quê? Das pessoas começarem a nos conhecer. Ou conhecer o nosso candidato. Para quem a gente trabalha? Para quem a gente vai trabalhar? Né? Como é que é essa pessoa no seu dia a dia? Qual é a bandeira dela? O que ela luta? É uma construção de reputação. É isso. Pré-campanha não é para pedir voto. É para construção de reputação. E a reputação não é se eu sou boa, se eu sou legalzinha, se eu sou simpática, se eu sou antipática. É como é que as pessoas me enxergam. Elas me veem como? Como uma pessoa ligada a uma causa, a uma região, a algum tema ideológico, né? Eu sou uma pessoa que luta muito pelo conservadorismo e pelos valores da família. É uma causa. Até porque, gente, a gente vai atravessar uma eleição proporcional, não é uma eleição majoritária. O que é eleição proporcional? Aquele pré-candidato, ele vai representar uma parcela da população. Todo mundo fala assim, o Congresso é muito ruim. O Congresso é o quê? A representação nossa. Ele é o nosso raio-x lá. Nós escolhemos quem nos representa. Não é isso? Então, como importante, mesmo sendo candidato, a cidadania, né? É a escolha, saber quem escolher. Conhecer o pré-candidato e o candidato para saber quem é que a gente vai colocar lá para nos representar. Então, como é uma eleição proporcional, que você representa um segmento, por exemplo, Jair Bolsonaro, antes de ser presidente, ele representava um segmento, que era dos militares, legítimo. Ele representava aquele segmento. Ele foi eleito pelos militares. Ele lutava pelo armamento, porque ele representava aquele segmento. É legítimo? É isso. A gente vai ter uma eleição que as várias parcelas da sociedade, e nós somos um país plural, deve estar representado. Eu represento a religião de matrizes africanas. Tem uma parte da população, é legítimo termos um representante lá. É democrático, né, Serginho? Mas eu sou evangélico, então não vou votar naquele. Eu não concordo com a fé, a minha fé é outra. Mas é legítimo termos um representante. É a representação da população. Então, para começar, é o seguinte, o que eu sou? O que eu sou nessa fila do pão, né? Eu vou ser um representante de causa, de região, não, eu vou ser da região da Baixada Fluminense. Eu quero ser o cara que fale a mulher, o cara que as pessoas olham e falam, esse representa a Baixada. É legítimo, né? Causa animal, causa das mulheres. E aí, a gente precisa usar as etapas que a gente tem na comunicação. A gente precisa comunicar com as pessoas ao nosso redor. Então, a gente precisa fazer o quê? Primeiro, gerar empatia. E as pessoas olharem para a gente, olhar para a Bia, olhar para o Peixe, olhar para o Januário e falar, ele está falando alguma coisa que eu estou começando a ficar interessado. Empatia. Eu olho para o André Rios e falo, esse cara tem história. Se ele está falando, eu preciso prestar atenção. Ele está falando comigo. Ele tem alguma coisa que me gera aqui, empatia. Não adianta você, o André Rios chegar com toda a história de vida, que é muito bacana, inclusive, né? Certo? Todo mundo aqui tem uma história. E falar assim, Noeli, então, a minha vida é muito bacana, reúne aí tua família que eu quero contar a minha história. Eu falo, mas não te conheço. Eu não sei o que você vai falar para a minha família. Lá, se você vai falar alguma coisa que vai dividir a minha família, ou a minha família não vai gostar. Então, o que é a hora? De você gerar empatia, das pessoas começarem a prestar atenção no que você tem a falar. Para depois eu falar, poxa, André, eu acho que você tem que dar seu depoimento na minha igreja.
no meu clube, com os meus amigos. Aí é o quê? Razões para mobilizar. Quem tem que dar as razões para mobilizar não são as pessoas, é o pré-candidato. Quem tem que mobilizar são as pessoas que vão ajudar. Você tem que conquistar. E aí depois, lá para 16 de agosto, é que a gente vai converter isso em voto. Não é agora. Ninguém sai por aí pedindo voto agora e vai ser eleito. Vai garantir o voto. Não, meu voto você já tem, não vou mudar daqui até lá. Por quê? Porque muita gente vai passar por mim, vai falar sobre as suas bandeiras e eu vou ver que alguma eu me identifico melhor do que a sua. Não é isso? Por isso que a gente precisa construir a narrativa, construir uma reputação. Porque quando você constrói uma reputação, quando você tem empatia, se conecta com o eleitor, com o cidadão, pode ver quem quer que seja, com outra história bonita. Você fala, não, mas aquele cara ali me tocou por isso. Sabe por quê? Porque eu trabalho na área da saúde e ele entende disso. Né? Ele vai falar por mim. Né? Então, a pré-campanha é o período para criar a reputação, dizer quem eu sou. Né? Eu sou uma pessoa que trabalho com a cultura, sou um fazedor de cultura, trabalho com cultura, mas entendo que a cultura precisa de uma representação e mudança na legislação para que mais pessoas acessem a cultura, para mais pessoas acessem essa política pública. Então é a hora de eu começar a dizer quem eu sou para o meu público. Né? Para o meu público. A gente estava tendo uma reunião agora com o deputado, e aí teve uma pessoa que falou, eu tenho um sonho de construir abrigo e tal, né? E porque eu trabalho com isso, eu vivo isso, eu vivi assim, eu conheço isso, eu sei que as pessoas precisam. Ela estava mostrando o quê? Quem é ela? A história da vida dela, e ela tem que, se ela for uma pré-candidata, ela tem que mostrar isso assim, eu sei o que é ficar na rua, não porque eu estive na rua, mas eu convivi, eu sei, eu vejo, eu trabalho. Né? Então ela começa a falar o quê? Quem ela é. E por que ela quer. Aí depois ela fala, por que eu quero? Aí eu quero, porque se eu for, eu vou conseguir. Né? E aí a gente fala de mensagem única. Eu quero mostrar um videozinho que o pessoal gosta muito aqui. Candidato a vereador pelo PPS. Estou aqui pedindo seu voto e a sua confiança. Estou aqui pedindo seu voto e a sua confiança. Se for eleito, vou lutar. Caros amigos e amigas da cidade do interior, sou candidato a vereador. Como foi já? Porra. Caros amigos e amigas, eleito, vou lutar pela educação, pela saúde, pelo saneamento básico. Não é assim. Vamos começar de novo. Se for eleito, vou lutar pela melhoria da saúde, na educação, no incentivo ao... no saneamento básico. Vamos embora, meu primo, de novo. Não, mas vai. Se for eleito, vou lutar na melhoria da saúde, da educação, no saneamento básico. No saneamento básico, não prestou, não. Bora começar na educação. Então, aí é uma brincadeira, evidentemente. Assim, não é que a pessoa não possa fazer. É que assim, aí isso acontece muito com o candidato, que ele fica ansioso por aqueles 5 minutos da televisão, ele quer falar tudo. Só que ele esquece que ele está falando para alguém que precisa conhecê-lo, e precisa identificá-lo, e precisa saber que ele é o cara de educação, o cara de saúde. Então, eu sempre digo que é o seguinte, quem fala tudo para todo mundo não fala nada para ninguém. Porque se eu falo sobre educação, é claro que quando chegar por um legislador, seja numa Câmara de Vereadores, seja na Assembleia Estadual, seja na Câmara, seja no Senado, vai falar sobre todos os assuntos, vai ter contato com todos os assuntos. Mas isso não significa que você precisa falar para todos os assuntos.
Porque senão as pessoas não te reconhecem. Se eu tenho que escolher entre a Lília e o André, mas os dois falam sobre tudo, qual a diferença entre os dois? Ela é mais bonita. Claro, mais bonita sim. Isso sem dúvida. Mas se eu tirar esse requisito, é igual, não é isso? Então é o seguinte, quem fala tudo para todo mundo não fala nada para ninguém. Então, Marcelo Vitorino, que é um grande consultor de marketing, eles dizem isso, que o candidato, né, ele é conhecido a mensagem única é aquilo pelo qual o candidato é reconhecido. Eu sou uma pessoa da cultura, eu sou uma pessoa da saúde, eu sou uma pessoa... E aí ele falou assim, a diferença entre a Lília e o André é que eu, sendo desta área, quem tem a minha empatia, quem conhece as minhas dores, é a Lília. Não é o André, apesar... O André tem uma história de vida ótima, mas não é a minha. Eu preciso mesmo de alguém que defenda a cultura. Não é? Porque, na verdade, política está sobre dois pilares, né? E para qualquer um. Sobre trabalho e relacionamento. Né? A pessoa tem muito trabalho, mas ela não tem nenhum tipo de relacionamento. Ela trabalha muito, trabalha tal, mas ela não fala com ninguém, ela não cumprimenta ninguém, ela não tem rede social, vai ter mais dificuldade no relacionamento. Não utiliza a pré-campanha, vai ter mais dificuldade. Porque as pessoas não vão ter o quê? Relacionamento. Agora, se você também tiver só relacionamento com um cara gente boa, mas não tiver o que falar, as pessoas falam, cara, eu até gosto do Wagner, mas ele só sabe falar sobre aquilo que não me interessa. Né? Então, trabalho e relacionamento é uma coisa que a gente tem que equilibrar. Então, a gente precisa, nesse período, construir relacionamento com aquele nosso público, estar na memória, sim, a Bia é aquela pessoa da educação que me falou sobre a importância da reforma no Estado, no processo de entrada dos professores ou das crianças na rede. Aí eu vou começar a ter o quê? Memória. Atrair empatia, ou seja, ela conhece as minhas dores, ele conhece. O que o eleitor quer, na verdade, eu digo isso, o eleitor, como todos nós seres humanos, somos egoístas. Eu não quero saber o que o cara vai fazer para o meu país, para o meu estado, para a minha cidade, para o meu bairro, para a minha rua. Quer saber o que eu quero fazer por mim. E isso não quer dizer, não, então eu quero algum benefício pessoal. Não. Por que o Peixe construiu a creche no outro bairro e não construiu no meu? Por que tem um posto de saúde ali do lado e eu tenho que andar? Tem que pegar ônibus, eu podia estar aqui. É isso. Né? Aí vai ter lá o Peixe que tem que explicar, olha, não pude fazer aqui, porque aqui não tinha terreno da prefeitura, não sei o que e tal. Né? Mas ele quer saber por que não está na minha rua a creche. Por que eu tenho que pegar 2 ônibus para levar meu filho para a creche. Então, é isso. Quem é que conhece as minhas dores? Está aqui, tudo bem? E então, aí você começa assim, o que eu vou defender? E aqui eu botei aqui mulheres, né, porque eu sempre falo isso. Eu vejo muito isso em candidatas, pré-candidatas mulheres. O que você vai defender? Vou defender as mulheres. Tá, mas como? Né? Você tem que escolher um viés. Tudo bom? Você tem que escolher um viés. Você vai escolher sobre a questão da saúde, sobre a questão da violência, sobre a questão financeira, sobre empoderamento financeiro, né, sobre o trabalho, o que é que você realmente defende. E aí eu trago aqui, a gente voltando à mensagem única, são 2 exemplos de mensagem única. Também como exemplo, que a gente não está fazendo propaganda de ninguém. Né? Então a mensagem única lá, né? O povo votou na época que votou no Bolsonaro pela educação? Economia? Não. Por que votou nele? Segurança. Segurança. Pelo os registros dos valores morais, né? Mas votou. Ele tinha uma mensagem única. As pessoas olhavam para ele e reconheciam nele aquele pré-candidato, depois aquele candidato, que falava com esse público.
O Lula, ele falou sobre segurança, que era um problema que está afetando o Brasil. Ele falou sobre segurança. Ele falou sobre economia. Falou. Sobre desemprego. Retomada de autoestima, poder de compra. Tá aqui. Picanha. Picanha. Cerveja. É. Então, assim, mas ele não falou sobre segurança, ele não falou sobre a questão, algumas questões morais, por exemplo, que interessavam ao público de lá. Então, o público tem que reconhecer o que você está falando para ele. Aqui não tem um julgamento se é certo ou errado, é bom ou ruim. O que a gente está falando é que, como pré-candidato, você vai representar uma parcela e que eles têm que ver em você a questão da segurança, da economia, da educação, né? Você tem que estar dentro daquele que a gente viu ali atrás, arquétipo. Não é isso? Tem aqui o deputado, ele tem mensagem única com 4 mandatos? Tem. Ele não gosta de falar defesa da vida e de oportunidade. Se você tivesse que definir o que ele defende. Eu acho que ele defende a educação, ele defende uma política para todo mundo. Mas ali não tem educação. Será que ele não fala sobre educação? Mas ele fala Oportunidade, muito ele fala muito da Foi escola. muito defesa da É um municipal. municipalista em defesa do trabalhador. Então, quando a gente faz a rede social dele e tal, né, quando a gente faz a comunicação dele, quando ele fala sobre a educação, o que ele fala? Ele fez um discurso agora, que a gente vai botar na rede, já botou na rede, que ele está falando, sou fruto da escola pública. Isso, eu acho muito bonito. Entendo que a educação pública tem que ser defendida, porque é através da educação pública que todos têm a mesma oportunidade. Verdade, Então, assim, você pode até falar de outros assuntos, mas você tem que levar para uma mensagem única. Né? Ele fala assim, o Hospital do Olho, aqui em Caxias, é uma referência. Eu trabalhei muito para isso, atende a região. E eu investi 7 milhões e 600 na compra de equipamento. Mas lá está a saúde? Não. Mas quando ele falou assim, porque eu entendo que aquela senhorinha que gosta de ler a Bíblia, ela precisa ter um hospital do olho para ela poder lá, né, voltar a enxergar, né, defesa da vida. Então, mensagem única. Não é isso? Está aqui tudo bem? Então, quando vocês forem escolher como pré-candidatos, ou quando vocês forem assessorar algum candidato, ou quando vocês forem apoiar algum candidato, o que vocês vão pedir para ele? Qual é a mensagem que a gente vai ter? Né? Qual é a mensagem que a gente vai ter? E como é que a gente vai falar isso, né? Aí já vem. Então tá. Então eu sou um pré-candidato que a gente falou, pode ser de causa, pode ser de região, pode ser de ideologia. Eu já sei o que eu sou, eu já vi o meu arquétipo, as pessoas já me olham assim, eu defini quais vão ser as minhas mensagens, qual vai ser a minha mensagem única. Aí a mensagem única pode até abranger dois campos, né? Eu sou do funcionalismo público e da saúde, eu sou um servidor da saúde, então eu posso falar com os servidores públicos e posso falar com o pessoal da saúde. Meio de meia, né? Então, já sei isso, não sei? O que eu preciso agora? Quem é que eu vou falar? Eu vou falar para todo mundo? Não, eu vou falar para quem tem interesse naquilo que eu falo, né? Então, qual é o meu público-alvo e como é que eu tenho que falar isso com ele? Como é que eu comunico isso? Quem é o meu público-alvo? É o pessoal da academia, do esporte? Eu sou uma pessoa do esporte?
o pessoal da igreja, eu sou uma pessoa que vou ser um candidato dos valores, da ideologia, né? É um candidato da região noroeste, vou defender os interesses da noroeste, do estado, né? Então, e onde é que está esse público? Estava até conversando isso com o Pedro, né? Vamos ter que identificar onde é que está o seu público. Porque se para você falar com alguém, você precisa saber onde ela está, né? Onde a pessoa está. Então, onde é que está meu público? Aí a gente já começa a entrar no planejamento, né? A gente já começa a executar aquele planejamento. Então, primeiro, a gente tem que aproveitar esse período, que nós estamos longe ainda, para saber como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai falar com o público. Através das redes sociais, através do WhatsApp e mobilização, e essa mobilização não precisa ser só online, ela não deve ser online só, ela deve ser também offline, né? Reuniões presenciais. Com a construção dessa minha reputação, as pessoas vão me olhar e vão me dizer, essa mulher fala para mim. Então, definimos quem somos, começamos a ver como é que estamos, com quem a gente vai falar, e aí a gente vai ter que definir como é que a gente vai se comunicar com as pessoas. E aí, como eu falei que a gente não faz campanha em rede social, mas a gente deve usar a rede social para fazer campanha, não sei se alguém já trouxe esse exemplo aqui. É um exemplo antigo, mas que funciona bem. Chiquinho Scarpa. Quem conhece o Chiquinho Scarpa? O pessoal mais antigo conhece. Era um milionário, bom vivant, né? Muito bem relacionado, com muito dinheiro. E tinha lá, 1 milhão de curtidas. Ele tinha 983 mil seguidores. E aí ele resolveu ser candidato a vereador na cidade de São Paulo. Com todo o dinheiro e com toda a mobilização que ele tinha na rede social. Sabe quantos votos ele teve? 5.140. Por quê? Ele não aproveitou o tempo para construir a reputação dele como vereador. Não aproveitou, o dinheiro dele não adiantou. A rede social dele não adiantou. Por quê? Porque acontece muito. As pessoas te olham, a tua rede social, ela te mostra como uma figura importante para aquele segmento, mas quando você se coloca como político na rede social, as pessoas o quê? Não te reconhecem. Não te reconhecem. Então, o que elas fazem? Deixam de te seguir. Ou não votam. Gosto muito Gosto muito do Wagner. Ele, na rede social, ele bomba. Mas eu não vejo o Wagner como um candidato a deputado estadual. Eu não acho que ele vai me representar, né? Então, essa é o que a gente tem que fazer agora. É o nosso período de aproveitar. E hoje, né, o maior desafio é fazer com que as pessoas parem para ver alguma coisa na internet. Por isso, você tem que definir o seu público e começar a falar para aquele público. Por quê? Porque tem que ser o conteúdo certo para o público certo. Se eu sou de moda e quero me tornar alguém na política, eu tenho que começar a ver qual é o público que eu posso levar para as minhas redes e posso começar a falar sobre esse assunto de políticas públicas, porque tudo, né? Tudo é política pública, tudo tem que ser mudado, tudo tem que ser melhorado, e todo mundo tem o seu segmento. Eu tenho o segmento das costureiras. Né? Eu tenho aqui, falo de moda. Quantas costureiras existem, querem ser modistas? Não importa o segmento que você queira representar. O que importa é que você comece a falar para as pessoas alguma coisa que elas vejam que você a representa, você conhece. Né? Então, público certo, conteúdo certo. Não falo tudo para todo mundo, mas eu tenho que falar alguma coisa que a pessoa queira ouvir. Né? E aí, como é que a gente faz isso? Aí começa a complicar, né? Tá, você falou aí, mas como é que a gente faz isso? Então, como é que a gente cria essa reputação? Vamos falar aqui do mundo digital.
Aí a gente tem uma fórmula aqui que a gente criou aqui, tá? No Solidariedade. Essa fórmula não está no mundo da matemática, nem no mundo por aí. CO, pá, BU, pá. Então, primeiro, o que eu vou falar? Para quem eu vou falar? Onde eu vou falar? Onde está meu público? E o tempo que eu tenho para falar. Ah, eu tenho 400 e poucos dias, não é isso? 428 dias. Como é que eu vou dividir isso? E quando eu tiver o meu conteúdo, eu souber o meu público, eu definir meus canais, e como eu vou dividir esses 424 dias, não é isso? Eu vou ter minha reputação digital construída. E como é que a gente faz essa forma transformar em prática, né? Planejamento de pré-campanha. Para isso a gente tem esse período. Então, primeiro, momento de mobilizar, aquecer a militância, divulgar o que fez, o que faz. Na verdade, o que a gente precisa? As pessoas querem saber o que eu penso. A gente falou do quem eu sou, né? Quem eu sou. E o que eu penso? Ah, eu sou uma mulher que vou lutar pela questão do empoderamento feminino na área da economia. E não importa, né? Mas ela pensa o que sobre isso? Ah, ainda não sei, vou saber. Vai ficar ruim, né? Então, a gente precisa o quê? Se preparar. Conhecer sobre o que a gente vai falar. Ah, eu vou falar sobre crianças e vulnerabilidade social. Mas qual é a minha afinidade com esse tema? O que eu penso sobre isso? Ah, não, eu quero que diminua a idade, da idade penal. Pode ser. Mas é para esse público, qual público que eu vou falar? Provavelmente é um público mais à direita, mais conservadora, mais liberal. Não é isso? O conteúdo não importa. Assim, não importa no sentido de cada um tem direito a representar aquele segmento e é legítimo que a gente vive numa democracia. Eu quero que a idade penal diminua. Esse é o meu conteúdo. Qual é o meu público? Provavelmente mais à direita, mais liberal, que a gente não usa mais de direita e esquerda, né? Mais liberal, né? Mais conservadora. Né? E aonde eu vou falar? No TikTok, provavelmente não vai estar lá o meu eleitor. Eu vou ter que usar um Facebook, eu vou ter que reunir as pessoas, né? E aí eu vou deixar para falar isso lá em cima da eleição, que eu não vou nem ter tempo de explicar o porquê. Porque eu vou ter um porquê. Então, por que eu penso sobre isso? Eu penso que agora as crianças estão mais maduras, tarará. O contrário, né? Eu não quero que diminua. Então, como é que eu penso? Aí o eleitor fala, bom, sabe que eu penso do mesmo jeito da Noeli? Também acho que isso é legal. Vou começar a prestar atenção nela. Eu gerei empatia, usei aquela primeiro o quê? Sensibilização. Eu sempre quis falar que as crianças com 8 anos têm que ter pena de morte. A Noeli está falando, né? Não é isso? Eu gerei o quê? Empatia. Eu estou dando um exemplo extremo. Diz assim, qualquer tema é tema. Porque a gente vive numa democracia e eu posso ser representante legítimo de qualquer segmento, como a gente já falou. Então como eu penso? Onde está meu público? Quais são os canais que eu devo usar? E é uma pergunta que a gente sempre fala. A gente deve usar quantos canais? Todos? Quem falou todos? Eu. Todos. Por que todos? Hã? Estou em todos os lugares. A mesma coisa em todos os canais. Pois não? Cada um tem um alcance e um conteúdo. Se você for falar sobre pena de morte, provavelmente com a juventude no TikTok você vai ter mais dificuldade. Você, né? Entendeu o que eu estou falando? Primeiro, você deve escolher aquele que você deve falar bem. Qual você trabalha bem? Eu sou péssima em dança, péssima em performance. Eu não sou a pessoa certa para o TikTok. Porque o TikTok até mudou um pouco, né? Ele teve até uma época que ele estava tendendo a ser mais conteudista. Mas eu acho que ele não pegou muito bem. Por quê? Porque o público que está lá não quer isso. O público no TikTok Então, assim, e agora está fazendo mais política.
Mas assim, ainda não é um público grande política lá, né? Tem guerra entre o PT... Aí é outra coisa, é polarização. A gente não está falando de construção de reputação. Se eu for um candidato radical que queira chegar lá e xingar o Trump, o Elon Musk e não sei o que, eu posso fazer até no TikTok que provavelmente vai ter engajamento. Engajamento não é voto. Lembra do Chiquinho Scarpa? Ele tinha muito engajamento, mas as pessoas não acreditaram no que ele tinha para ser como representante. Então, primeiro é o seguinte, qual é o que eu trabalho bem? Eu sou péssima em vídeo. Então, primeiro eu tenho que me preparar antes de ter um YouTube. Dá tempo? Dá. Mas meu público está lá? Tem que ver. Então, primeiro, são 12h30, estamos falando do almoço, né? Vou só terminar essa tela aqui para a gente ir para o almoço, então. Então, primeiro é o seguinte, forma do slide que eu estou aí. Então, eu estou perguntando quantos slides tem, porque realmente é longo, mas então não dá para a gente tirar a horinha de almoço tranquilo. Então, é o seguinte, primeiro tem que saber qual é o meu conteúdo, onde está meu público, para saber dos canais quais que eu vou usar. Eu tenho conteúdo para todos, maravilha. Eu trabalho bem com todos. Aí nós temos aqui o site, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, tem outro. Quem é que acha que o site é um canal de comunicação? Bom. Quem acha que o site é bom? Centraliza a informação. Tem público diferenciado. E quem é que acha que o site, ninguém olha o site? Pode ficar à vontade. Eu fiz site na campanha passada, muito ruim. Então, pois é, mas o site é maravilhoso. É uma ferramenta maravilhosa. Vou te dizer por quê. Porque o site, ninguém vê site, vai no Instagram, depende. Se você colocar um assunto sobre educação pública e seu desenvolvimento nas crianças com déficit, não sei o que e tal, tem público? Tem. Se você botar no Instagram um artigo sobre isso, alguém vai ler? Não. Alguns. Mas se você fizer uma boa chamada sobre aquele assunto e falar, você que é interessada, você que é professor do primeiro segmento, convido você a ler o meu artigo e levar para o site, olha aqui o canal certinho. Você não ocupa aquele seu feed para as outras pessoas todas que não são tão técnicas, mas você leva a pessoa para dizer, lembra o arquétipo da gestora, da sábia? Olha, ela entende desse assunto mesmo, hein? Vou até passar esse artigo para os professores da minha escola. Você acaba botando os assuntos e nas redes sociais... Outra coisa que o site é importante. O site é seu, você compra o domínio. A tua página no Facebook é tua? A tua página no Instagram é seu? Não. É plataforma de terceiros. Nessa briga toda ali lá do Elon Musk com o Mark Zuckerberg, não sei o quê, eles resolvem explodir tudo aí. Explodiu a rede social. Cadê tuas fotos? Só tenho foto, não tenho Instagram. Perdi todas. Aqui, além de ser um lugar para você discutir temas que levem mais à reflexão, sejam maiores ou mais específicos, temáticos, é o teu repositório de conteúdo. Você tem que baixar suas fotos ali, ó. Entendeu como o site é importante? Porque amanhã, se tudo acabar, o WhatsApp acabar, não sei o que, o teu site é igual e-mail. Quem acha que e-mail já ninguém usa? Quando a gente começou na comunicação, em 2017 para 18, que foi a virada de chave de fato da comunicação, deputado, que as redes sociais e os canais sociais e as ferramentas ficaram tiveram mais importância para as campanhas eleitorais, quando a gente pedia e-mail, ele quase morria de vergonha. A gente falava, e-mail! Aí ele falou, mas ninguém vê e-mail. Aí agora ele fala assim, o e-mail é importante. Por quê? Porque ele entendeu que quem é que compra um celular e não tem que cadastrar e-mail? Tá, aí vem um juiz maluco na véspera da eleição e derruba o WhatsApp. Como é que eu vou falar com o meu pessoal aqui, o pessoal da mobilização? E-mail. Até por sinal de fumaça, né, gente? Na hora da campanha a gente faz qualquer coisa. Mas e-mail?
Vou falar, mandar um e-mail e falar, ó, tem notícia boa lá no site. É meu? O site é meu. Né? Não é isso? Então, assim, cada canal tem a sua importância. O que a gente precisa saber, principalmente, é onde está o meu público nele. O WhatsApp a gente até colocou como canal. Mas eu te confesso que aqui na nossa comunicação de mandato e de solidariedade, a gente não considera o WhatsApp como canal. A gente considera o WhatsApp como uma ferramenta de mobilização. Ela funciona muito mais como ferramenta de mobilização do que como canal. Você fala, mas eu não fico sabendo sobre as coisas? Sim, mas se a gente for usar o WhatsApp da melhor forma para uma campanha, a gente usa melhor como ferramenta de mobilização. A gente vai falar isso aqui um pouquinho depois do almoço. Como usar esse canal, como usar o WhatsApp como uma ferramenta de mobilização. Então, o que a gente vai terminar? Quem eu sou, o que penso, para quem eu vou falar e onde eles estão. Não é isso?